Fala aí, galera do YouTube, tudo certo? Quem tá falando aqui é o Vitor e, pessoal, hoje eu estou aqui para vocês para trazer um vídeo muito importante para vocês, um vídeo que vem muita gente pedindo para mim, que é a respeito de revisões, né? Como fazer suas revisões para estudo, como você consegue estudar por revisões e também, né, claro, né, revisar, né? Então, vamos começar o vídeo. Primeiramente, pessoal, eu agradeço a todo mundo que vem mandando mensagem para mim. Vocês estão sendo muito participativos na minha vida e me ajudando muito nessa pós-recuperação e da minha cirurgia, né? Então, muito obrigado a todo mundo que está mandando mensagem. Se aproveita, se inscreve aí para não perder nenhuma dica de estudo. Eu faço faculdade de medicina veterinária e estudo para concursos públicos. Então, assim, a gente que está estudando para concurso público, a gente tem que se unir e, né, dar a mão nessas horas que são mais importantes, né? Os estudantes têm que se unir para a gente conseguir a nossa querida e bela aprovação. Mas sem enrolação, vamos falar sobre revisão nesse vídeo. Pessoal, ó, revisão é um tópico muito importante se você está estudando para concurso público, se você estuda para escola, se você estuda para faculdade. Então, assim, revisão é um negócio que você tem que focar, né? Como que eu faço minhas revisões? Eu faço da seguinte forma. Eu pego a matéria da semana, estudo a semana na faculdade e tiro o final de semana para revisar a matéria que eu estudei na semana passada. Como assim? Segunda-feira a gente começa a estudar, terça-feira a gente estuda também, quarta, quinta, sexta-feira. Chega no sábado, tira um dia para você revisar toda a matéria e fazer as suas anotações. Como assim? Cria um grande bloco de notas na sua cabeça. Para você ter um rendimento suficiente nessas horas de estudo, você simplesmente não tem que pegar o caderno e ler. Você tem que fazer com que tudo forme um grande quebra-cabeça na sua cabeça. Como assim, Vitor? Como assim? O que você está querendo dizer com quebra-cabeça? Eu quero dizer o seguinte, que primeiro, você tem que estudar o básico. Não adianta você chegar no mais avançado e estudar o avançado. Primeiramente, você tem que estudar o básico para depois você partir para o avançado. Então, assim, pensa que você está numa escada, né? Você vai pegar você vai pegar a matéria. Vou dar exemplo sobre a matéria da minha faculdade, né? Estou estudando sobre fisiologia celular, né? O que primeiro você tem que saber? O que é uma célula? Então, primeiramente, pegue o resumo da célula. Pegue, primeiramente, o primeiro tópico do assunto que você está estudando. Se é matemática, estude sobre os princípios fundamentais da matemática. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Fundamenta isso. Fundamenta sua base. É como construir uma casa. Pega o alicerce, constrói o alicerce, mas constrói bem forte, bem fortificado, para depois você construindo os outros cômodos. E na revisão é a mesma coisa. Para você fazer uma revisão boa, você tem que... Eu faço desse jeito. Eu divido minhas revisões em tópicos. Como assim? Aula 1. Na primeira aula, eu boto os tópicos mais importantes da aula. E eu não estou falando de você, por exemplo, ver o que o professor tá dando no quadro e você escrever rapidamente o que o professor tá dando, né? Como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V da fala do professor. Não, não é isso. Eu estou dizendo para você pegar o que você entendeu da aula, né? Não é para você pegar o que o professor está falando. Você tem que pegar o que ele está falando e botar na sua cabeça para você entender, né? Não é simplesmente você pegar, dar um Ctrl+C na voz dele e um Ctrl+V no caderno. É a mesma coisa na revisão que o professor dá no quadro. Aquilo ali é o que o professor entendeu da matéria. E é claro que ele vai passar para você de um jeito mais resumido, mas tenta fazer de um jeito mais resumido para você entender. Eu acho que é um jeito muito bom de você conseguir se dar bem aí e conseguir gravar, né, grande parte dos grandes conteúdos de editais, seja de faculdade, escola. É bom você fazer esse estudo mais ativo, né? Esse estudo ativo, essa revisão ativa. E um tópico muito importante em revisões é também a revisão espaçada. Como assim, Vitor? O que significa revisão espaçada? Revisão espaçada não é nada mais, nada menos do que você pegar a sua revisão e fazer intervalos de tempo para você revisar. Como assim? Fiz a revisão uma semana antes da prova. Tô sabendo tudo. Um dia antes da prova, eu vou pegar aquela revisão que eu fiz e vou tentar fazer uma outra revisão sobre aqueles assuntos. Por exemplo, pegar as palavras-chave, né, de cada assunto e você colocar num caderno, né? Isso é muito bom. Eu faço isso me ajuda bastante para me dar bem nas provas da faculdade. Eu pego, por exemplo, as palavras-chave, né, de cada assunto da matéria, boto no papel e vou estudando por ali, né, para eu conseguir gravar essas palavras-chave que eu consigo no final
abrir o meu raciocínio na hora da prova, entendeu? Então, assim, eu gosto de fazer isso. Minhas revisões passadas, elas são assim, né? Eu pego semanalmente e vou estudando cada revisão que eu fiz, né? Vou aprimorando a minha revisão, eu vou adicionando conhecimento na minha revisão, né? Também é isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Revisão, você não tem que simplesmente pegar um dia e tá ligado? Fazer um resumo de 3 páginas. Primeiro, que revisão não tem que ter 3 páginas. Revisão tem que ser uma página com as coisas mais importantes de cada tópico. Como eu posso dizer? Como eu acabei de falar, as palavras-chave de cada tópico, né? Os pontos mais importantes da matéria, os pontos que talvez vai estar na sua prova. Então, assim, o que eu gosto sempre de fazer na hora de estudar para prova de faculdade, na hora de estudar para qualquer coisa, eu gosto de pensar o que esse professor quer que eu estude, né? O que ele quer que eu entenda dessa matéria. Eu gosto de me passar como um professor. Eu penso assim, bom, o que é o mais difícil aqui que ele quer passar para os alunos? Qual é o ponto que o professor quer passar? Então, pense como um professor. Seja um professor, dê aula para você mesmo. Isso é muito importante na hora de você estudar, seja para concurso público, seja para faculdade, escola. Então, assim, pense como um professor. Eu vou dar um exemplo nos concursos públicos. Saiba o que sua banca cobra. Eu já fiz um vídeo sobre quais assuntos você abordar em cada banca. Isso daí é fácil. Vai na internet, procura, né, os assuntos mais cobrados, né, de cada banca, e eu tenho certeza que você vai se dar bem. Eu tenho certeza disso. É só você ir se aprimorando e, como eu posso dizer, ir lapidando o seu conteúdo, e com o tempo você vai conseguir desenvolver mais, né, se aprofundar cada vez mais. Outra coisa muito importante de revisão, pessoal, que eu queria falar com vocês, é a respeito de como priorizar os tópicos da sua revisão. E pessoal, tudo tem que girar em torno de o que o professor está dando na sala de aula, né? O que o professor quer que você estude. Então, assim, se a sua matéria é biologia, por exemplo, e a matéria da sua prova são 7 tópicos, pega o que ele mais cobrou na sala de aula. Se a sua matéria é matemática, ele deu logaritmo, ele deu equação de segundo grau, ele deu divisão e multiplicação de frações. Pega os assuntos que ele mais cobrou, pega aquele exercício que ele tá dando demais na sala de aula e joga na tua revisão. Faça um caderninho com os exercícios que você errou, né? Com esse caderno de exercícios que você errou, eu te garanto que se você todo dia antes de dormir ler aquele exercício e mentalizar, pensar como aquele exercício você fez, eu tenho certeza que você, em uma semana, 3 dias, você já vai estar gravando mais ou menos como funciona a parada. Então, assim, é importante você sempre priorizar a sua revisão espaçada, a sua revisão ativa e também uma coisa, um adendo, né, muito importante, uma dica, né, uma dica é que eu gosto de revisar a minha matéria, ler, no caso, minhas revisões antes de dormir. Quem me ensinou isso foi uma explicadora, né, a minha explicadora me ensinou quando eu era pequena, ela falou assim, cara, antes de dormir, um dia antes da prova, antes de dormir, pega tudo que você estudou e revisa. Pega tudo que você estudou e lê. Mas não é só simplesmente você ler. Você tem que ler e pensar o que o professor quer cobrar. Você tem que botar o seu cérebro para pensar, né? O grande problema de estudantes hoje em dia é que simplesmente você olha o que o professor está dando no quadro e você replica no caderno. Você olha o professor está dando no quadro, olha o que o professor está falando e replica no caderno. Isso não vai funcionar. Eu tenho certeza disso, que isso não vai funcionar. Você tem que olhar o que o professor está falando, entender o raciocínio dele e jogar no caderno o que você entendeu. Sabe por quê? Porque quando você lê aquilo que você entendeu, eu te garanto que vai ser como um start. Vai ser como você acender um isqueiro. Você vai conseguir acender aquela chama de que você raciocinou na sala de aula. Tá entendendo? Então, assim, são vários assuntos que influenciam nessa questão mesmo, né? Da gente conseguir estudar, conseguir gravar um conteúdo. Eu poderia estender esse vídeo muito maior, mas eu queria dizer para vocês os tópicos mais importantes. Revisão espaçada, revisão ativa e, claro, estudar antes de dormir. Isso é importante. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Cara, eu tô muito feliz por todos vocês que estão me mandando mensagem. Tô muito feliz pelo apoio que vocês estão me dando. Quem quiser me chamar no Instagram, pode me chamar lá. Meu Instagram tá privado, porque eu tô focando em algumas outras coisas, tô fazendo uns projetos, mas eu garanto que eu vou responder todo mundo que me chamar lá. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixa um like aí embaixo, compartilha para aquele seu amigo, né, que também está estudando, seja para faculdade, para concurso, para escola mesmo. Eu vejo que tem muitos estudantes novos aí que acompanham o meu canal. E esse canal aqui é feito para todo mundo se ajudar, a gente ser estudante, a gente ser unido, e a gente tem que trocar aqueles bizus máximos na hora da prova. Valeu, pessoal, um grande abraço, tchau, tchau!